Fala, gente, primeira aula do nosso curso, que é a Masterclass de Modelagem de Dados. O que é modelar uma aplicação? Gente, essa é uma aula bem meta, porque é abstrato. Modelar aplicações é algo abstrato. Mas vamos partir do princípio que aplicações, ou seja, projetos de software, surgem para resolver problemas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui é resolver problemas. Beleza. Só que daí, para a gente resolver esses problemas, a gente tem que defini-los, a gente tem que entendê-los, a gente tem que desenhá-los. Nesse curso, a gente vai falar bastante sobre resolver um problema, ou seja, o software que a gente vai criar, de gestão financeira. Tá? Um problema real que eu tenho, você tem receitas, despesas, ali, saber quanto que a gente tem na conta, em caixa, quanto que a gente gastou no mês. Beleza, coisa do dia a dia, certo? Para a gente resolver esse problema, a gente tem que modelar ele. E modelo, eu trouxe aqui uma primeira metáfora, e para mim, a metáfora que mais se encaixa é que o modelo é um mapa. Como assim? Então, aqui temos um desenho de uma pessoa olhando o território, certo? O terreno. E aqui ele está desenhando o mapa desse terreno. Vamos considerar que o terreno é algo real, certo? Ou seja, algo físico, que dá para você tocar, tá? E o mapa, ele é uma representação desse terreno, certo? O mapa, papel, ele é real. Mas quando você olha o mapa, ou seja, quando a gente tem um globo terrestre, né? Aquilo é uma representação da Terra. Mas aquilo ali não é a verdade absoluta, né? Se você for lá nos lugares, daí sim, aquilo é a realidade. Mas o mapa é uma representação. Inclusive tem distorções no globo terrestre. Então tem países que tem que aumentar, tem que diminuir, enfim, para que se encaixe ali a gente consiga representar algo muito complexo, certo? Então, o mapa não é real, o mapa é uma representação. Então ele é aquilo, só que representado mais no alto nível. Para a gente olhar e falar, entendi, certo? O software da mesma forma. Aqui na minha solução financeira, eu vou modelar o que seria no mundo real. Putz, no mundo real, o que é uma transação financeira? Quando a gente compra e vende. Vamos pensar que eu comprei uma marmita. Tá. O que é eu comprar uma marmita? Uma marmita eu sei o que é. Então eu cheguei no fim. É algo físico, comida. Beleza. E o comprar? Bom, comprar, se eu fosse modelar, se eu fosse trazer para o mundo físico, quando a gente tinha moedas e dinheiro papel, é quando eu pegava essas moedas e eu entregava para a pessoa que me entregou a marmita. Então é uma troca, né, de marmita, que a gente chama de comprar, eu entrego parte do meu dinheiro para essa pessoa. Tá? Então, dinheiro e tal, e entrega para a pessoa. Beleza. Então, isso seria a parte física, isso seria o nosso terreno. Tá, agora eu preciso, voltando, construir uma aplicação para gerenciar isso, que é, no mundo físico, eu entregar dinheiro e a pessoa me dar marmita, para que eu controle ali tudo que eu tenho feito. Tá, então vamos chamar de despesa. O que é uma despesa? É quando eu tinha dinheiro em algum lugar, que eu ainda não defini, ou seja, eu não modelei, tinha dinheiro, e eu deixo de ter esse dinheiro porque eu vou ter algo em troca. E esse algo em troca tem um nome. Beleza, então isso eu vou chamar de despesa. Então eu comecei a modelar a minha gestão financeira, e modelar significa que eu vou criando conceitos mais alto nível para representar algo físico. Tá? Então, por isso o mapa. Tá? Espero que tenha feito sentido essa metáfora. Para mim, é a que mais faz sentido do mapa e do terreno. Então, sempre que você pensar em modelagem, pensa, putz, tem um problema aqui. Tem um problema, por exemplo, eu moro em um condomínio, vamos fazer um app para gerenciar o condomínio. Tá, vamos desenhar esse condomínio. Não desenhar o condomínio de fato, mas desenhar quais relações, ações, qual fluxo, quais entidades moram ali. Temos moradores, temos condôminos, condôminos e moradores pode ser a mesma coisa. Qual o nome que a gente vai usar? A gente tem carros, a gente tem prestadores de serviço, a gente tem despesas do condomínio, a gente tem assembleia, reservas de salões de festa. Então a gente começa a entender quais são os conceitos que regem o problema, né, ou o domínio, condomínio, e com isso a gente vai conseguindo entender tudo como funciona e conseguir, portanto, modelar um software, que é modelar esse mapa. O condomínio vai continuar existindo e a gente vai modelar esse mapa. Tá? O mapa não é o território. A palavra não é a coisa que ela descreve. Então, esse aqui é o Alfred Korzybski.
Então, mapa não é o território, é uma frase dele. Sempre que o mapa se confunde, ou é confundido com o território, tem um distúrbio semântico que se coloca ali no organismo. O distúrbio continua até que a limitação do mapa é reconhecida. Então ele está falando que, pô, se a gente começar a pensar que o mapa é o território, vai dar problema, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dinheiro, cara, dinheiro é um conceito que está na nossa mente, mas putz, veio lá do ouro e do salário, que era sal mesmo, que atrás veio de escambo, de troca. Mas dinheiro hoje é um conceito tão, putz, tá tanto na nossa vida que a gente nem para pensar, putz, mas o que significa dinheiro, né? Então, é um pouco disso que ele está falando, né? Não sobre dinheiro, mas sobre a gente não confundir o que são modelos, tá? Voltando aqui para nossa aula, com o que é a coisa física real. E falando sobre modelos, eu queria trazer essas imagens aqui, né? O que você está vendo aqui? 1, 2, 3 segundos. Então vai ter gente que vê primeiro o coelho, que está aqui, né? Cabecinha, a boca do coelho, as orelhas. E vai ter gente que vê algum tipo de ave aqui, então que o olho está para cá e aqui seria o bico dessa ave. Por que eu estou mostrando essa imagem? E essa aqui também, né? Você está vendo os barcos primeiro, ou você está vendo uma estrutura de, como se fosse uma grande ponte, né? Uma estrutura ali de arquitetura. Putz, eu vi primeiro a ponte, mas depois eu vejo agora esses barcos aqui. Muito legal. Qual que é a ideia dessas duas imagens? É você saber que o terreno é um. O terreno é um. Mas quantos mapas pode ter desse mesmo terreno? Infinitos. Por quê? Cara, quem modela, e nesse caso você, arquiteto de software, cara, você pode estar olhando o coelho e você vai modelar uma solução de software coelho. Se você estiver vendo a ave, você vai modelar uma solução de software ave, certo? O que eu quero dizer? Cara, não tem um software certo, perfeito para cada problema. Não tem uma solução definitiva sobre um problema. Não, porque dependendo da abordagem, você vai criar um software diferente. Sempre. Guardem também isso sempre na sua cabeça. E, portanto, é uma grande oportunidade, que quer dizer que esses softwares que temos por aí não são necessariamente os melhores possíveis. Dá para a gente repensar, reimaginar tudo. Sistemas operacionais, uma própria aplicação de finanças, uma aplicação de gestão de clientes. Isso são todas coisas, são todos modelos, são todos mapas. Então dá para você fazer o seu totalmente diferente e pode funcionar ou não, certo? E um exemplo que eu dei ali do condomínio, né, depois a gente volta para a parte financeira, mas só é que eu já falei sobre isso, condômino e morador. Cara, alguém pode chamar de condômino, então tá olhando o coelho. Outra pessoa que for fazer o software vai chamar de morador. Tá, Tainá, mas são sinônimos, são iguais. Será? Será que pode ter um morador que por um motivo não é condômino? E vice-versa? Putz, pode ser. Às vezes a gente não sabe. Num cenário, por exemplo, num grande condomínio em que os prestadores de serviço moram nesse condomínio. Por exemplo, eles podem ser considerados moradores para o nosso software de gestão da portaria, certo? Eles podem ser considerados moradores e prestadores de serviço, mas todo morador consegue entrar no condomínio. Beleza. E eles moram lá, então, portanto, são moradores. Mas eles não são condôminos, ou seja, eles não pagam o condomínio. Por quê? Porque eles são prestadores de serviço. Tá? Tô colocando um caso só para vocês entenderem que mesmo para coisas simples, que parece que o modelo, as duas visões, né, nesse caso o coelho e a ave, são a mesma coisa, só pelo nome, no futuro, pode ser que a gente tenha que desdobrar em mais coisas. Por quê? Porque a gente não modelou exatamente da mesma forma. Então, se tem um pouquinho de diferença no olhar, isso é humano, não tem como, pode gerar um software diferente e que depois vai gerar regras de negócio diferentes. Fatos e crenças. Então, tudo que temos os fatos, mas aqui cada mente pensa de uma forma. A partir da interpretação, a gente vai olhar isso aqui de forma diferente. E, portanto, vamos gerar softwares diferentes. Tá? Então, quero fazer um software de gestão de finanças. Cara, eu vou começar a fazer um. Muito provavelmente, se você começar a fazer o seu, com o mesmo requisito, vai sair diferente. A modelagem pode ser diferente, os nomes, e a gente vai aprender que nomes têm muita importância para a modelagem, palavras têm muita importância. E a interface, então, nossa, milhares de opções, né, cores, formatos, isso tudo é modelagem. Claro, interface já é um outro tipo de modelagem, que a gente está falando de bancos de dados, principalmente. Mas essa é a ideia. A partir de fatos, cada um vai querer, a partir das suas crenças, vai ter uma interpretação diferente. Aqui mais um exemplo disso, os dois dizendo, eba, estou salvo. Mas não, esse aqui quer sair da ilha, e esse aqui estava no mar há um monte de tempo, achou terra firme, e acha que está salvo. Então,
percepção e realidade. Por fim, a gente chega no mapeamento de classes, entidades. Por quê? Cara, quando a gente está olhando para modelagem de software, o principal que a gente tem que fazer é definir essas entidades. Tá? E o que são essas entidades? São conceitos, são nomes que a gente dá para as coisas, certo? Então, para tudo, e não só coisas físicas, pode ser ações também, mas principalmente para as coisas físicas ali. Tudo que você está falando que você pretende resolver, você tem que modelar. Então, no caso do app financeiro, você viu que a gente começou a falar sobre, vou trazer aqui, dinheiro. A gente falou sobre pagamento. A gente falou, pega os substantivos que a gente usou. Então, a gente falou sobre comprar. A gente falou sobre marmita. Então, a gente poderia entender que marmita é um produto, porque eu não vou fazer um app financeiro só sobre marmita. Beleza, interessante. A gente falou sobre despesa. E, portanto, a gente pode pensar que vamos ter receitas. Legal. Cara, você vê que a gente está começando a modelar, ou seja, estamos tirando algo da realidade e passando para um mapa em que depois eu vou tratar dessas coisas aqui. Então, já começamos a ver um padrão. Geralmente, essas coisas aqui, vou tirar marmita, porque a gente tem que ter o bom senso. Não vou trabalhar só com marmita, vamos pensar aqui em produto. Comprar é uma ação, então provavelmente não vai ser uma entidade, vai ser uma função, que depois a gente vai trabalhar, uma ação no sistema. Pagamento e despesa pode ser a mesma coisa. Qual o nome que eu vou utilizar? Então, isso é modelagem. É você entender um problema a partir, geralmente, de uma narrativa, de uma história que alguém vai te contar, geralmente o dono do produto. E você, com o seu conhecimento, você vai começar a colocar no mapa, ou seja, no papel, o que ele está falando, e depois começar a relacionar essas coisas. Né? Então, aqui a gente começou a relacionar. Então, se a gente começasse a relacionar essas coisas aqui, seria mais fácil fazer assim. Ó. Então, dinheiro, pagamento, produto, despesa, receita. Beleza. Despesa e pagamento são a mesma coisa. Qual o nome que é melhor? Pô, com a minha experiência, hoje eu já entendo que despesa faz mais sentido. Se fosse um app, por exemplo, de assinatura de software, pagamento, então quando você paga algo, libera a assinatura, por exemplo, faz mais sentido do que despesa. Então, depende muito do cenário, do domínio daquele problema. Aqui é um app de gestão financeira. Então, despesa é algo que eu tenho recorrentemente e que faz mais sentido para mim. Se eu for fazer a gestão financeira de uma empresa, talvez o pagamento dos funcionários pode coexistir, ou seja, além de ter despesa, eu tenho pagamento. Por quê? São coisas diferentes. A despesa é tudo que eu tenho. Talvez a soma dos pagamentos entre na minha despesa. Mas o pagamento também é algo que eu quero controlar, para saber se eu paguei um funcionário, certo? No nosso caso, não vamos cuidar disso. É só para gestão financeira. Então, despesa, receita. Produto. Pode ser que eu queira olhar. Acho que não faz tanto sentido para esse caso do app financeiro. Faria mais sentido para um app de e-commerce e tal. Mas só na gestão financeira eu gastei com a marmita? Gastei. Mas está na despesa, eu não quero saber que é uma marmita. Talvez, se eu souber o nome do produto, ou seja, dentro da despesa eu ter um nomezinho lá que era marmitas, para mim já é suficiente. Beleza. Não preciso de produto. Dinheiro. Cara, eu sei que eu falei de dinheiro, mas talvez dinheiro não é algo tão útil para mim, porque uma despesa tem quantos dinheiros, né? Talvez uma despesa pode ter um valor, né? A receita também, e dinheiro. Não, eu estava falando que o dinheiro saiu de mim e eu entreguei para alguém. Então talvez eu queira saber quanto que eu tenho em caixa. Então, meu caixa pode ser, ou na minha conta bancária, pode ser também, certo? Então, vamos chamar aqui de conta bancária. Ou carteira, enfim. Depois a gente acha um nome melhor. E modelagem é isso, pessoal. Eu diria, e digo, né, que devido a esse fato aqui, e que devido a cada ser humano ser diferente, ter crenças e culturas, cada um de nós é diferente. E a gente vai interpretar a realidade de forma diferente. O ato de modelar software é artístico. Tá? Gravem isso. Né? Então, quando tem as entidades certas, você vai facilitar todo o restante da arquitetura da aplicação. Tá bom? Uma aula complexa, uma aula metafórica e meta.
Mas espero que vocês tenham gostado e até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.